Antes de criar palavras para expressar os seus sentimentos, o homem já reconhecia intuitivamente e reverenciava o poder criador. Sabia que algo maior que ele existia e que dele fazia parte. Essa sensação presente em todos nós, mesmo que negada, não pertence a nenhuma religião, e sim a uma memória arquetípica que trazemos da origem da vida. Tudo que existe é manifestação de uma única fonte de energia primordial, que cada religião chamou com um nome. Os taoístas chamaram de Shi, os hinduístas de Brahma, a judaico-cristã de Deus, e assim por diante. Mas todas elas, sem exceção, estão falando de uma mesma entidade, o todo ao qual pertencemos. Portanto, tudo que é criado pelo todo segue os mesmos princípios, ou seja, a mesma base para a sua existência. E quem compreende e coloca em ação esses princípios vai viver em harmonia e fluirá com maior leveza nos planos da existência. E é sobre isso que vamos falar hoje, entendendo e aplicando na sua vida as leis da natureza. Venha comigo! Nos baseamos para a construção dessa série que estamos concluindo agora, Conheça a Si Mesmo, nos 7 princípios da natureza contidos no livro O Kybalion, que são o princípio do mentalismo, da correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e do gênero. Esse livro data de 1908, mas ele, na verdade, só torna mais compreensível e palatável textos vindos do Antigo Egito, atribuídos a um sábio, filósofo, mestre do conhecimento, que deixou escrito mais de 36 obras, das quais pouco chegaram aos nossos tempos. Essas obras falam de alguns princípios que são comuns e verdadeiros a todas as formas de vida. Qualquer forma de vida existente, se estiver em harmonia com esses princípios, estará fluindo naturalmente em evolução. Mas se estiver em descompasso, sua evolução e a própria vida estarão em risco. Nós estamos falando de conhecimentos que datam de mais de 5.000 anos, que serviram de base tanto para várias correntes filosóficas como religiosas. Portanto, elas merecem a nosso respeito e atenção. Hermes Trismegisto, que foi assim chamado, significando 3 vezes sábio, falava em seus textos sobre o cosmo, o divino, a mente, natureza, alquimia, astrologia, medicina. E o mais incrível disso é que esses conhecimentos tão antigos estão sendo comprovados hoje pela ciência e pela física modernas. Esses princípios são regras que norteiam qualquer forma de vida contida nessa fonte primordial. Para poder criar, essa energia primordial precisou se projetar em 2 formas complementares de energias, a masculina e a feminina, ou yin e yang, como denominaram os chineses. Então, da união dessas 2 energias, surgem todas as formas de vida, inclusive eu e você. Podemos deduzir disso que tudo que existe, existe a partir dessas energias criadoras, como criações dessa mente infinita de possibilidades, dessa fonte inesgotável, o todo. Para os hermetistas, o universo existe na mente infinita desse todo e está continuamente em movimento e evolução. O primeiro princípio, que é o do mentalismo,
diz: o todo é mente, o universo é mental. Fica claro que para essa corrente filosófica, o universo e tudo que o compõe é como um pensamento na mente do Criador. Essa mente infinita está em constante criação, portanto, tudo no universo encontra-se em evolução dentro dela, inclusive nós. O princípio ou lei do mentalismo nos fala do poder de criação do processo mental. A realidade nada mais é do que o resultado daquilo que está na mente de cada um. Na verdade, nessa visão, a realidade é criada pelo observador. Cada um de nós cria sua realidade a partir de como interpreta os acontecimentos. Assim como a mente do todo cria um universo e formas de vida que nos parecem reais e materiais, nós, humanos, que somos parte dessa fonte criadora, também temos o poder de criar através da nossa mente. As sensações passadas e presentes que experimentamos moldam a forma como interpretamos os acontecimentos. E isso gera pensamentos e sentimentos, que são vibrações energéticas, que sintonizam com outras vibrações energéticas na mesma frequência e geram situações e resultados. Portanto, somos o resultado daquilo que pensamos. Materializamos aquilo que acreditamos, pois são os nossos pensamentos que direcionam as nossas escolhas e ações da vida. Os pensamentos podem nos levar para o alto ou para baixo. Podemos nos colocar como protagonistas ou como vítimas das escolhas que fazemos, porque gostando ou não, a vida que temos é o resultado das escolhas que fizemos de forma consciente ou inconsciente. Acredite você ou não, a qualidade dos nossos pensamentos atrairão situações compatíveis com eles. Portanto, cuidar do que pensamos é cuidar da construção da qualidade da vida que teremos. Para aprofundar nesse tema, assista aos nossos vídeos que estão indicados abaixo. Nós temos 3 vídeos sobre o poder do princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência. E ele diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Esse princípio diz que existe uma correspondência, ou seja, uma semelhança entre o que acontece nos planos superiores e inferiores de vida, entre o micro e o macrocosmo, entre o corpo e a mente do homem, entre a vida material e a vida emocional e espiritual. Tudo está interligado. Se observarmos um, conheceremos o outro. Quer um exemplo? Se você abusar do seu corpo com uma vida desregrada, excessos de qualquer espécie, sua vida mental também será atingida. Tudo o que se passa na mente se reflete no corpo e vice-versa. A lei da correspondência funciona para tudo, desde o cosmos até a nossa vida particular. Sendo assim, a vida externa visível que temos nada mais é do que o reflexo da nossa vida interna invisível. Ao mudar o seu interior, você também muda a sua realidade externa. O terceiro princípio é o princípio da vibração, e ele diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A vibração é o grau de frequência com que cada elemento se move no universo. Nada é fixo no universo e nós não fugimos a essa regra. Assim como na física, todo movimento gera força de atração ou repulsão.
evolução. E os seres humanos, que também somos elementos em movimento, geramos vibrações que atraem ou afastam situações e pessoas. Quanto mais densas, mais baixas as frequências vibratórias. Quanto mais sutis, mais altas são as frequências. Então, matéria e energia se diferenciam somente pelo modo como vibram. O nosso corpo está numa frequência vibratória mais lenta, mais densa, mas a nossa mente encontra-se numa frequência mais rápida, mais sutil. Pensamentos e sentimentos são vibrações, e baseados neles é que determinamos as nossas ações da vida. E essas vibrações têm o poder de atrair ou afastar outros elementos que se encontram na mesma faixa vibratória. Tanto as vibrações de outras pessoas nos influenciam, quanto as nossas também influenciam outros. Nós não estamos imunes aos campos vibracionais. Portanto, é de suma importância estarmos atentos para o que nós estamos recebendo, quanto para o que nós estamos emitindo para o ambiente. Pois a vida na materialidade será o reflexo dessas vibrações. O quarto princípio é o princípio da polaridade. E ele diz: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Isso quer dizer que a vida é dual. Tudo tem seu oposto, inclusive dentro de nós. Não somos somente bons ou ruins. Todas as pessoas carregam em si a força do bem e do mal, que são diferentes somente em grau em que estão sendo aplicadas. O ódio é somente o oposto do amor. É o amor que adoeceu. Todos nós temos capacidade de amar e odiar. E pular de um polo para outro só depende do tipo de amor que foi nutrido. Quanto mais possessivo é um amor, ao ser frustrado, mais ele pode se transformar em ódio. Assim será com todos os sentimentos que temos, com tudo o que vivemos. O quinto princípio está intimamente ligado ao da polaridade, que é o ritmo. Ele diz: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. A medida do movimento à esquerda é a mesma do movimento à direita. E o ritmo é a compensação. Se tudo tem seus opostos e a vida é movimento, então a vida possui um movimento oscilatório, como a de um pêndulo, oscilando entre polos. Nascimento e morte, alegria, tristeza, alto, baixo, ganhos, perdas, etc. Não há vida fixa, não há jeito de não oscilar. A única chance que nós temos é tentar oscilar cada vez menos, manter o nosso pêndulo o mais próximo possível de um ponto central, um equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Movimentos extremos puxarão movimentos extremos do lado oposto. Isso é uma lei, nós não escaparemos disso. Muito calor numa estação, muito frio na outra. Muita euforia em situações positivas, muita tristeza em situações negativas. Grandes oscilações sofrerão compensações na mesma proporção. Também em nós existe um pêndulo emocional. Então, quando perceber que está indo muito para um extremo, lembre-se de ativar em si o sentimento oposto a ele, para que você possa equilibrar o seu pêndulo emocional. Quer um exemplo? Se você percebe que está ficando muito triste com uma situação, busque viver, busque situações que remetam você mais para um sentimento de alegria.
Busque cada vez mais o seu equilíbrio. O sexto princípio é o princípio da causa e efeito. E ele diz: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com uma lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Esse princípio nos fala que não existe o acaso. Tudo tem um porquê e um para quê, tanto no universo quanto na vida das pessoas. Nomeamos de acaso aquilo que ainda não conhecemos a causa. Somos agentes causadores de tudo que vivemos. Essas causas podem ter sido criadas em passados muito distantes ou mais atuais. Conscientes ou inconscientes, isso não importa. O importante é perceber que teremos que lidar com os efeitos advindos dessas causas, que por si mesmo eles criarão novas causas e novos efeitos e assim sucessivamente. Boas causas gerarão bons efeitos, retornos positivos. Assim como criar sofrimentos de qualquer espécie resultará em sofrimentos como resultado. Às vezes, recebemos efeitos das causas que foram criadas em passados tão distantes que, quando elas acontecem, nós não compreendemos e nos consideramos vítimas deles. O tempo cósmico e o tempo dos homens é diferente. Portanto, uma vida inteira de uma pessoa pode significar somente uma piscadinha para o tempo cósmico. Segundo essa visão hermética, nós podemos entender muitos acontecimentos trágicos e aparentemente sem motivos que acontecem tanto na vida das pessoas, sociedades ou nações. Não confunda isso com destino pré-determinado, mas sim como resultados de ações criadas por pessoas. O sétimo é o último princípio é o do gênero, que diz: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O todo, para manifestar e criar, precisou de duas energias diferentes, porém complementares. E da união dessas energias, a vida foi criada. Assim como acontece no universo, também acontece em nós. Como acima é abaixo. O ser humano precisa da união das duas formas de energias para fazer uma criação de algo, seja uma nova vida ou a materialização de uma ideia. Independente da orientação sexual que tenha uma pessoa, seu psiquismo compõe-se de duas energias, com características diferentes, porém complementares. E aquele que consegue manter essas energias em equilíbrio dentro de si, contará com uma variedade de recursos internos que o ajudarão a enfrentar de forma mais saudável os inúmeros desafios da vida. A energia masculina em nós é a energia da força, da coragem, independência, vontade, conquista. E a energia feminina é a energia da organização, planejamento, materialização, intuição. Nós temos 2 vídeos muito interessantes sobre o assunto. Você pode se aprofundar no tema. Uma pessoa que reúne ambas energias ativadas e equilibradas tem um maior potencial para viver mais plenamente e realizar os seus propósitos de vida. Bem, vamos então fazer um pequeno resumo prático agora da série Conheça a Si Mesmo, que concluímos hoje. Você é aquilo que pensa e acredita ser. Cria a realidade em sua mente. Tudo que acontece fora de você reflete o que se encontra no seu interior.
esteja você consciente ou não. Seus pensamentos, sentimentos são energias em vibração. Portanto, sintonizam com outras energias vibrando na mesma frequência, atraindo pessoas e situações compatíveis com elas. Você carrega em si o bem e o mal e vai fazer crescer e destacar em você aquele lado que mais nutrir através dos seus pensamentos, sentimentos e ações, para consigo mesmo e para com o mundo à sua volta. Quando perceber que um determinado sentimento em você está ficando muito intensificado, intencionalmente comece a alimentar o sentimento oposto a ele, de tal forma que consiga manter o seu pêndulo emocional o mais próximo possível do equilíbrio. Nem amores exagerados, nem ódios exacerbados. O caminho do meio é sempre a melhor opção. Saiba que tudo que você faz causa causas e consequências. E disso você não estará livre. Portanto, pense no que deseja colher antes de fazer o seu plantio. Lembre-se, o plantio é opcional, mas a colheita é certa. Você tem 2 tipos de energia psíquica diferentes e complementares, a feminina e a masculina. Precisa das 2 igualmente para se sair bem no plano terreno. Vai precisar horas da sua força, horas da sua suavidade, horas de firmeza, horas de doçura. Conheça melhor qual a energia predominante em você e procure desenvolver aquela que está hipoativa, buscando um equilíbrio entre elas. Você pode se aprofundar mais nesse tema, assistindo o nosso vídeo Equilibrando as Energias Masculina e Feminina. Espero ter ajudado na expansão da sua consciência e no melhor aproveitamento dos seus recursos internos. Lembre-se, o comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal é pessoal e intransferível. Então, nós desejamos a você bom crescimento e bons caminhos na sua vida. Muito obrigada pela sua atenção. O playlist da série Conheça a Si Mesmo está aqui no final desse vídeo. Nós temos 24 vídeos ao todo a respeito dessa série. Assista a todos. Você terá tanto a teoria quanto a prática. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.